Oi, 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 coisinhas, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho de relacionamento. Lá no Instagram, um tempo atrás, eu coloquei uma enquete sobre testemunho, o que vocês gostariam de ouvir de mim, e aqui estou eu. Se você ainda não segue o Ncoisas no Instagram, vai lá no @encoisas e se divirta lá com a gente, várias coisinhas tem por lá. Para quem ainda não sabe, eu vim de um lar cristão. O Diego fala que eu nasci dentro da igreja, mas não. Eu nasci no hospital, viu, gente? E desde cedo, conhecendo da palavra, minha avó sempre leu a Bíblia para mim, me ensinava as musiquinhas, eu ia na escola dominical, eu vim de uma igreja presbiteriana. É uma igreja de muito ensino. E fui crescendo, desenvolvendo, né? Chegou aí a minha adolescência. E presbiteriana é assim, tem o convívio e se relaciona mais com os filhos de crente da igreja, né? E assim aconteceu comigo. Os meus amigos eram todos cristãos também da igreja. Envolvimento com amigos fora da igreja, de ir em casa e tudo mais, não tinha, era raríssimo. Então, eu conheci uma pessoa, já indo direto ao assunto, né, do próprio meio cristão da igreja, né, e ele tocava no louvor, a me interessar por ele, porque ele era muito engraçado, fazia o meu tipo físico, assim, ele me atraía de uma forma física também, né, porque eu sempre gostei de rapazes altos, magrelão, engraçados, né, e assim foi. E a gente começou a namorar, com muito custo, minha mãe deixou a gente namorar, eu tinha 14 anos, e olha, eu me arrependo, hoje eu me arrependo, nossa. Você que é adolescente, né, nessa idade, sabe, espera um pouquinho, não é que assim que você tem tanta coisa assim para viver, você tem muitas coisas para viver, solteira ou namorando. Hoje eu apoio o relacionamento em corte, né, quando não tem envolvimento físico, né, não rola nem a questão do beijo. Comecei a namorar com ele. Todo mundo gostava dele e, nossa, o mundo da gente muda. Foi passando os tempos, né? Era um namoro mesmo, de contatos físicos, abraços, beijos. O tempo foi passando e, infelizmente, os contatos físicos foi ficando mais quentes, né? Não aconteceu, de fato, a relação sexual, mas momentos que não deveriam ter acontecido, né? Uns pega quente. Hoje eu falo assim, e tô gravando esse vídeo, tá, gente, para ajudar pessoas a não cometerem esses deslizes, porque o diabo aproveita muito das suas fraquezas, ele aproveita muito da sua história. Por que eu falo de história? Porque a minha mãe, ela é mãe solteira, né? Ela e meu pai se relacionaram, não casaram. Minha mãe me engravidou e assim eu nasci. Só que eles optaram a não casar, então a minha mãe foi uma mãe solteira. E o diabo, você acha que ele não aproveitou dessa situação? Claro que sim. Ele queria replicar essa história da minha mãe na minha vida. Gente, eu lutei muito, porque essa pessoa que eu me relacionei, ela era uma boa pessoa, todo mundo via ele como uma boa pessoa, né? Só que ele não tinha um bom caráter. E eu teimava com aquilo, porque adolescente ele vê naquele momento, até pensar em fugir com ele, eu pensei. Porque eu conversava com ele, claro que os deslizes do casal, principalmente casal cristão, né? Tem muito esse desafio, né, de se guardar um pro outro. E para mim, o sexo antes do casamento sempre foi errado. Por tudo que eu aprendi, né? E ele não ajudava com isso, eu compartilhava com ele, eu falava, fulano,
tá errado, não tá? Isso aqui que a gente faz, assim, vocês pegam quente, tá ficando sério, esse negócio pode dar errado, né? Pode piorar a consequência do pecado, né? Pode ficar pior, porque a gente encontrava escondido. Isso desagrada a Deus. Você precisa ter um relacionamento que faz com que os olhos de Deus brilhem, que dê bom testemunho, né? Mas assim, fora isso, éramos um casal muito carismáticos, né? Nossa, ninguém pensava assim, Laís sem o ciclano sem a Laís, não existe, vocês dão certo, vai dar certo e tudo. E acontecia várias outras coisas ruins por conta da falta de intimidade dele com Deus e falta de discernimento também, né? Ele era desobediente em relação a Deus, né? E dias foram passando e eu fui descobrindo mais coisas dele. Algumas pessoas chegavam em mim e falavam que ele fazia tal coisa, coisas erradas, tá, gente? Eu não vou falar tanto não, porque né, muitas pessoas me conhecem e pode chegar a essa pessoa, né? Mentiras, tudo brechas abertas. E foi um tempo muito conturbado, foram 4 anos eu tentando fazer esse relacionamento dar certo e eu não conseguia enxergar que Deus estava querendo me livrar, né, desse relacionamento. Eu sofri demais, porque adolescente, assim, nossa, sofre muito, parece que tá arrancando do seu coração algo, porque a gente terminava, a gente voltava, terminava, voltava, ai, só de lembrar, chorava horrores e tinha ciúmes das meninas, né, quando a gente terminava, ele conversava com as outras meninas da igreja, aquilo lá, nossa, morria de ciúmes, né, e as minhas amizades, eu tava até perdendo amizades, porque o assunto só era esse, eu ficava triste, não via a vida por outro lado, sabe? Até o meu relacionamento com Deus estava indo por água abaixo e eu tentando aquilo ali. Só que sempre que a gente conversava e se relacionava, era um peso para mim. A gente só brigava, só eram momentos muito difíceis. Eu falei, Senhor, nossa, tá errado, será que é isso? O relacionamento é isso? Nossa, e quando a gente casar? O que vai ser quando a gente casar, né? Nossa, e chorava muito, gente. Que tempo terrível. Foi quando, um dia, esse erro nosso, ele foi exposto. Ele, conversando com uma amiga minha até da igreja, por MSN na época, compartilhou que a gente se encontrava escondido e compartilhou outras coisas também que ele fazia, eu não sabia, com outras pessoas quando a gente terminava, né? Ou mentiras também. E essa conversa chegou aos olhos do líder de jovens na época. Aí a bomba estourou. O líder de jovens, por discernimento e sabedoria, compartilhou com o pastor. Gente, essa conversa, esses assuntos chegou no ouvido e nos olhos do pastor. E eu fui chamada no conselho, né, presbiteriano. Quem é presbiteriano sabe, né, que tem o conselho. O conselho é para te ajudar. Minha mãe soube, nossa, gente, foi muito triste. Eu chorei, minha mãe chorava também, né, de decepção, tristeza, né, tudo junto. E eu tive que compartilhar, tirar aquilo, né, aquelas verdades que aconteciam, e o nosso pecado, ele foi exposto. E eu agradeço muito a Deus por isso, gente, porque se não fosse isso, eu acho que eu não teria me livrado disso. Porque o diabo coloca na nossa mente que o pecado, ele é normal, até que ele se torne, né, normal. Você vai pecando, e ele vai colocando na sua mente que aquilo é normal. E a gente já estava nesse ponto, né? Hoje eu agradeço também a Deus porque não chegou a um ponto mais sério,
na nossa relação, né? Graças a Deus, nós não tivemos a relação sexual. Mas, de qualquer forma, estava errado. Tava, assim, quase lá, né? E isso nos fez mal. Então, eles foram lá na minha casa, conversou, me ajudou, compartilhar com a minha mãe tudo que acontecia, pedir perdão para ela, né? E tudo mais. E nós nos afastamos, né? E eu fiquei muito mal, nossa, fiquei chateada, muito envergonhada. Mas não saí dos caminhos do Senhor por isso, não culpei a Deus por isso, porque eu sabia que esse ponto ia chegar. Quem entrega a vida a Deus tem que tomar muito cuidado, porque Ele te ajuda, Ele vai te confrontar, Ele vai te libertar daquilo que tá te prendendo, né? Daquilo que tá te levando para baixo. Eu decidi não ter essa vida mais, né? Não quero esse tipo de relacionamento, por mais que ele seja uma pessoa que me atraia fisicamente, sim. Seja uma pessoa divertida, legal, teria tudo para dar certo, mas não mudava nunca, nunca. Se mudasse pelo menos, infelizmente até hoje continua nas mesmas práticas erradas. Então eu decidi pedir muita ajuda para Deus. Eu falava, Deus, tire de mim, me leva, toda aquela coisa de adolescente. Mas eu fui muito firme, pessoas me ajudaram bastante. Eu frequentei 1 ano outra igreja para me poder desligar. Eu até conversei com o pastor na época. Pastor, eu tô saindo da igreja, eu acho que vai ser por um tempo, por conta dele. Eu não, sabe, eu não quero correr esse risco mais de cair nesse mesmo erro. Ele entendeu e tudo, e eu passei 1 ano, né, na Sara Nossa Terra, né, na época. Surgiu um acampamento na igreja na presbiteriana, na igreja que eu nasci, e eu fui nesse acampamento. Falei, nossa, que saudade, eu vou voltar. E esse acampamento vai ser, né, o renovo, porque eu já estava mais forte, né? Quando eu mudei, eu sofri bastante, fiquei, né, muito triste por largar, sabe, a minha casinha. Mas foi necessário, hoje eu entendo que foi de Deus, foi muito necessário. E eu voltei bem nesse acampamento. Nesse acampamento eu ainda estava, sabe, ligada, meu coração enganoso, ligada nele. Quando eu voltei então para esse acampamento, ele ainda estava na igreja e tudo. Aí, assim, foi aquela nostalgia, né? E, nossa, que saudade, né, de todo mundo, do acampamento, daquele clima, que saudade de casa, né? Eu dormi numa barraca com as minhas amigas e acordei e vi um menino pela janelinha da barraca, pulando, todo feliz, né? Aquela alegria, um menino estranho. Olhei assim, a minha amiga foi lá cumprimentar ele. Eu falei, nossa, ela conhece esse rapaz, de onde que é esse rapaz, né? Fui perguntar pra ela, ela chama Laís, minha xará. Laís, de onde você conhece esse rapaz? É o Diego. Eu falei, nossa, tá, né? Tipo assim, existem outras pessoas por aí no mundo. E fui curtir o dia, teve a programação do acampamento e tudo. Eu fui observando ele, um rapaz carismático e totalmente diferente do físico que eu pensava em me relacionar. Mais feliz, de bom caráter. E isso me atraiu, né? E a gente foi começando a conversar, né? A gente conheceu nesse acampamento. Só que ele namorava uma menina que estava nesse acampamento, né? E eu me retraí quando eu descobri. Foi passando o tempo e ele terminou com essa menina. E ele veio conversar comigo, ele contou toda a história, que estava namorando com ela, mas já estava pensando em terminar, porque o relacionamento não estava bom, né? Que queria terminar, queria uma pessoa focada em Deus, ligada em Deus e tudo mais. Eu já... Ai, que lindo, né? E assim a gente foi se conhecendo, conversando e vi que ele era uma pessoa totalmente diferente. Ele não nasceu num lar cristão como eu, e eu tinha um preconceito com isso. Eu queria alguém que
que fosse da igreja, né? Desde da infância, porque eu tinha receio, medo da pessoa não ter toda a bagagem, né? E me induzir a fazer coisas erradas, que o diabo ele é sujo demais. Só que eu pensei, bom, um da igreja que assim, nasceu na igreja me decepcionou tanto e não muda, né? Bom, vamos tentar uma outra saída, né? Uma outra oportunidade. Nesse acampamento, voltando um pouquinho no acampamento, um amigo meu, ele chama Bruno, ele chegou em mim e falou assim, chegou num canto e falou assim pra mim, olha, eu vejo que você ainda tá muito chateada e tá presa nesse relacionamento. Até quando você vai ficar assim? Eu já nem tô querendo mais ser seu amigo, porque você só fica nessa. Chega, né? Olha pra frente. Você consegue perceber que se você insistir nesse relacionamento, você vai ser uma esposa traída, frustrada e tudo de ruim? Gente do céu, quando ele falou isso, abriu muito os meus olhos. Foi Deus falando comigo. E depois foi numa noite de... Essa conversa que ele teve comigo foi uma noite de luau, né? E eu fui dormir, e onde que no outro dia eu tive olhos, né, pro Diego. E essa palavra dele me ajudou demais. E eu falo pra vocês que isso é amigo. Amigo é quem te fala a verdade, né? Que joga a sinceridade, a realidade na sua frente. E isso fez total diferença pra mim. E eu consegui dar espaço para outra pessoa, para relacionar com outra pessoa. E assim, eu conheci o Diego e, sabe, foi tudo diferente. Desde o início eu já fui falando com ele, fui clara com ele, olha, eu quero um relacionamento firmado em Deus, que eu e você sejamos dispostos a mudar em Deus, ser transformados a cada dia, né? E assim foi, eu vi que era possível um relacionamento diferente, ligado ao Senhor, com o coração disposto a mudanças. É claro que teve desafios, eu posso compartilhar isso depois com vocês. Nós tivemos os nossos erros, eu fiz uma boa escolha, que Deus me tirou do buraco de algo que eu estava insistindo em quebrar a cara, e Ele me tirou disso. E você que às vezes é preso num físico, né? Algo que seja bom aos olhos, mas ruim para a sua alma, fuja disso. Procure algo que seja de acordo com as vontades e com os planos de Deus. Hoje eu sou muito grata a Deus, porque o meu casamento é abençoadíssimo. Tem o poder de Deus. A glória de Deus se manifesta todos os dias na minha casa e eu não me arrependo, e eu só tenho a agradecer a Deus, né? Então você que às vezes está preso em um relacionamento que só te faz chorar, te deixa triste, que só tem mentiras, traições, é do diabo, tá? Porque um relacionamento saudável tem um equilíbrio, e é mais com equilíbrio. Tem que ter mais alegrias, mais momentos bons do que momentos ruins de discussão. Hoje eu e Diego, a gente conversa bastante. Temos um relacionamento super saudável, feliz. E a gente não briga há muito tempo. Discussão boba, sabe? E tudo isso vem pelo poder de Deus e o caráter de Deus, né? Deixar que Deus transforme o seu caráter, para que você receba a glória de Deus, a graça de Deus, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ainda fico nesse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. E todas as coisas que aconteceram na minha vida, inclusive as ruins, essa parte do pecado exposto, da vergonha, cooperou para que eu vivesse o que eu estou vivendo hoje, né? A glória de Deus. Não imaginava viver o que eu estou vivendo hoje,
Estou muito feliz e desejo para você que está assistindo um relacionamento saudável, abençoado, ligado no Senhor. Que você seja transformado dia a dia, você e o seu cônjuge, o seu namorado, o seu corte. Posso falar em outro vídeo sobre relacionamento corte. É o que eu desejo para o meu filho hoje. Eu sou totalmente de acordo, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então esse vídeo é sobre isso, o meu testemunho conjugal. Hoje eu posso falar assim porque hoje eu sou casada, né? E deu tudo certo, graças a Deus, pela honra e glória de Deus. Acho que eu já falei demais, né? É tudo por Deus, gente. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta, curta, se inscreva no canal e compartilha também esse vídeo, tá? Então, um cheiro, boa semana e fica com Deus.